Nos diz Davi: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos, ou melhor, celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Amém. Santo e eterno Deus, mais uma vez, estamos com a Tua palavra, Deus bendita, diante de nós. E clamamos, Deus, em nome de Jesus, que Tu estejas, Pai, de fato, falando aos nossos corações, ó Deus. Até agora, ó Deus, estamos Te adorando, Te bendizendo, estamos, ó Deus, proclamando a Tua palavra através da música, através do sacramento do batismo. Mas agora, ó Pai, queremos, de fato, aproximar, ó Deus, o nosso coração, ó Deus, da Tua voz, e inclinarmos os nossos ouvidos, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz. Ó Deus, fala conosco, através da ação do Teu Santo Espírito, que ilumina o nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, com certeza, eu creio que, se não todos, mas pelo menos uma boa parte dos irmãos ou dos amigos que aqui estão, já devem ter ouvido aquela colocação muito usada na Inglaterra: Deus salve a rainha, já falecida, poucos dias aí, né? Agora é Deus salve o rei. Mas essa frase, ela tem sido usada ao longo dos séculos em todas as monarquias, em todos os países em que existe a monarquia. Essa frase tem sido muito usada. E lá na Inglaterra, os ingleses entendem claramente o que eles estão pedindo, o que eles estão falando, quando eles dizem Deus salve o rei. Eles estão jurando lealdade, eles estão declarando que vão estar servindo a esse rei, ou a essa rainha, que vão acompanhar esse monarca ou essa monarca nas dificuldades do reino e estarão, de fato, submissos à vontade de Deus na vida desse monarca. Pois bem, nós temos aqui uma situação interessante no Salmo 20, porque este salmo provavelmente foi composto por Davi, foi escrito por Davi, momentos antes dele enfrentar uma batalha, ou de participar, ou de levar o povo, a nação, para uma guerra. Momentos antes, talvez, dele se colocar como o general, o chefe da batalha e conduzir o povo à guerra. É interessante isso porque este salmo mostra para a gente como que os reis naquele contexto tinham esse hábito de buscar o Senhor, especialmente os reis de Israel e Judá que temiam ao Senhor, ou antes, né, o povo era um reino só na época de Davi, o reino de Israel, depois foi dividido, se tornou o reino de Judá, mas eles se colocavam diante de Deus. E um exemplo clássico que nós temos vários exemplos, mas um dos mais clássicos é a situação do rei Josafá. O rei Josafá vai fazer uma aliança com o rei Acabe, o Josafá, rei de Judá, rei do reino do sul, então, e Acabe, rei lá do reino do norte, Israel. Então, Josafá faz uma aliança com o Acabe e eles vão para a guerra, mas antes de saírem à guerra, Josafá se dirige a Acabe, lá no 2 Crônicas, capítulo 18, a partir do verso 4, os irmãos poderão ver isso. Então ele se dirige ao rei Acabe e pergunta para ele: acaso não temos aí um profeta de Deus
que possa vir e trazer para nós a vontade, mostrar, revelar para nós a vontade de Deus. Vamos consultar ao Senhor. E lá vem 400 profetas. E o rei Josafá percebeu que eles não eram de fato homens de Deus. Então ele pergunta: não existe ainda um que de fato fale em nome de Yahvé, em nome do Deus da aliança, em nome do Senhor? E aí vem lá o profeta Micaías. Aliás, interessante, porque o rei Acabe vai dizer para o Josafá: tem um, só que ele nunca fala o que é bom para mim, ele nunca fala o que eu quero ouvir. Aí, quando eles vão levar o Micaías, um grupinho se junta ao redor de Micaías e pressiona, e diz para ele: olha, 400 já foram lá e falaram que é bom para o rei, falaram que o rei irá vencer, vê se vai lá e fala a mesma coisa. E ele disse para aqueles homens o seguinte: eu irei falar sim, mas aquilo que o Senhor me mandar falar, isso eu falarei. E lá vai o Micaías, e ele chega e profetiza, e diz que o Acabe morreria ali. E eles então levam o Micaías de volta. Aliás, alguns até esbofeteiam lá o Micaías. Ele vai de volta para a prisão, e eles dizem, o Acabe diz: não, quando eu voltar, eu vou ver o que vou fazer, quando eu voltar em paz, eu vou ver o que vou fazer. O Micaías simplesmente, antes de sair, disse para ele: ah é? Se tu voltares em paz, então o Senhor não falou através da minha boca. E o Micaías, com a pulga atrás da orelha, sabe o que ele faz? Ele se disfarça como um soldado comum e deixa o rei Josafá vestido como rei, como líder. O Josafá, que era o rei de Judá, do reino do sul, ele vai então para a guerra vestido como rei, e o Acabe se disfarçou lá, se colocou no meio dos soldados. Por quê? Porque o primeiro alvo numa guerra desse tipo era o rei, porque matando o rei, o exército se dispersava. Matando o comandante em chefe do exército, ele se dispersava ou se amedrontava e se entregava. E aí vão os dois para a guerra, e quando estão lá, o Josafá, os filisteus vão para cima, né, do Josafá, achando que era o rei Acabe, e quando eles percebem que não é o rei Acabe, eles não matam o Josafá. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que um desavisado, lá um soldado qualquer, lá do meio do povo, dos inimigos, entesou o arco e lançou a flecha a esmo. Ao bel prazer da flecha, ela foi. Ao bel prazer não, a gente sabe que foi Deus que fez isso, porque Deus já tinha falado que iria fazer. E o que Deus fez? O soldado entesa o arco, estica lá e lança a flecha vai e atinge o rei Acabe numa parte vital, por entre as partes da roupa da armadura, justamente naquele lugarzinho, o lugarzinho certo, porque Deus assim determinou. O Acabe termina o dia morto. Nós vemos isso lá. Depois nós temos também, agora o rei Josafá, lá no capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, nós temos o rei Josafá orando novamente, pedindo para a direção de Deus e adorando com o povo, porque ele iria guerrear contra Amon e Moabe, contra os amonitas e moabitas. E lá o Senhor então faz também. Então ele está fazendo a mesma coisa. Este salmo, meus irmãos, aconteceu isso aqui. Esse salmo ele tinha esse objetivo. Quando Davi o compôs, ele tinha esse objetivo. E o interessante dele é que ele é dividido em 3 partes. Uma parte que vai do verso 1 ao verso 5, onde eles estão ali orando antes da batalha. Depois o verso 6, que é um verso separado aí, é como se o rei, ou então um sacerdote, um levita, fizesse uma declaração ali, no meio de todo o povo. Ele faz uma declaração, e depois o povo continua adorando e glorificando a Deus em ações de graças, que vai do verso 7 ao verso 9. E eu quero
seguir com vocês exatamente essa sequência, porque este salmo, ele era cantado especialmente em tempos de guerra, mas ele também era cantado em tempos de paz, tá? Vamos dar uma conferida em alguns detalhes aí. Observa que o rei está levando sacrifícios ao Senhor, verso 3, lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Ele está apresentando sacrifícios ao Senhor, ele está fazendo votos ao Senhor, na expectativa de que ele seria vitorioso, ou de que o povo seria vitorioso, porque a figura do rei aqui, meus irmãos, que era o general, chefe supremo do exército, é a figura do povo. Então o rei representa o povo de Deus, tá? Então esse povo de Deus está aí celebrando a vitória do Senhor, está celebrando a ação de Deus na vida dele, ou na vida do povo dele. Meus irmãos, nós temos que aprender isso com este salmo, a celebrarmos a vitória do Senhor na nossa vida, na nossa existência. Nós precisamos aprender com o salmista a glorificar a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo. Então ele vai mostrar para a gente nessa primeira parte, que é a oração antes da batalha, o seguinte, que vai do verso 1 ao verso 5, vamos ver alguns aspectos aí, porque o salmo lá para vocês que estão nos visitando, talvez não tenham esse costume de entender um pouco dessa questão de como é que funciona os textos bíblicos, no original, o livro dos Salmos, ele é todo poético e todo rimado, todo conectado, cada salmo, no linguajar lá do hebraico ou aramaico, ele todo entrelaçado na poesia. Então, quando nós olhamos este salmo, ele começa com a expressão, o Senhor te responda, e ele termina dizendo, responde-nos, pedindo que Deus responda. É a mesma ideia do início e a mesma ideia do final da poesia. Então ele está clamando a Deus lá em cima, Deus, o Senhor, e ali a expressão é Yahvé, como a gente cantou aqui, Jeová, uma tradução mais antiga, e aí ele vai dizer, Yahvé te responda no dia da tribulação. E ele usa a expressão tribulação para se referir à guerra, à luta aqui. E o Senhor vai conduzir então o seu povo. E meus irmãos, essa ideia que vai aparecer agora no verso 1, o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Essa expressão que está aí, Deus de Jacó, é fundamental neste salmo, e ela é fundamental também no Salmo 24, que eu preguei a semana passada, está lá no verso 6, Salmo 24, verso 6, que mostra que ele é o Deus de Jacó. Mas isso está espalhado pelos salmos, essa ideia. O Deus de Jacó está também espalhado por outros textos bíblicos, lá como Isaías 49, 26, como Isaías 60, verso 16. Agora, eu gostaria que os irmãos olhassem lá para o Salmo 44, verso 5. Vira a sua página, algumas páginas para frente. No Salmo 44, verso 5, ele diz assim, o salmista, com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Observa, meus irmãos, que ele fala o seguinte, o Senhor te responda no dia da tribulação o nome do Deus de Jacó. Quem era o Deus de Jacó? E por que o salmista usa essa expressão? Qual é o propósito aqui? Ele vai clamar, ele vai usar o nome de Deus, Yahvé, para chamar o povo, para dizer para o povo, olha povo, nós temos um Deus. E ele aqui não está invocando o nome de Deus como nós aí, no nosso dia a dia, até blasfemando, porque tomamos o nome dele em vão constantemente. Nós não estamos dizendo, meu Deus, ai meu Deus, oh Deus, não. Ele está dizendo, olha, nós não temos um Deus a quem nós usamos o nome, a quem nós clamamos, ou a quem nós nos dirigimos em vão. O nosso Deus
para começo de conversa, é o Deus dos nossos pais. O nosso Deus é o Deus de Abraão. O nosso Deus é o Deus de Jacó. E Jacó é o pai de Israel. Jacó teve os 12 filhos, e dali saíram então as 12 tribos de Israel. Então ele está dizendo, o nosso Deus é o Deus do povo, que Ele separou para si. Ele é o Deus dos nossos pais. E esse Deus a quem eles invocaram, é o mesmo Deus a quem nós servimos. É isso que Davi estava dizendo para eles, e que eles estavam cantando. Então ele estava dizendo o seguinte, nós estamos clamando e oferecendo holocaustos e sacrifícios no dia da tribulação ao único Deus que realmente ouve o nosso clamor e pode socorrer o seu povo. Por quê? Porque o povo tem a tendência a ir para o caminho da idolatria, para o caminho de todas as outras coisas, e deixando o Senhor. Ou se tomar pelo medo e se esconder aí, fugir. Mas o Davi está dizendo, a guerra não é nossa, a guerra é do Senhor, nós somos o povo do Senhor. Então, Ele é o nosso Deus, e em nome dEle há vitória. É isso que Davi estava dizendo. Em outras palavras, somos possessão dEle, somos ovelhas do seu pastoreio, ovelhas do seu rebanho, e Ele cuida das suas ovelhas, Ele olha para as suas ovelhas. Meus irmãos, é interessante isso, porque enquanto o rei se prepara para marchar com o seu exército, enquanto o rei prepara as estratégias, ou preparava as estratégias e os planos de batalha, que é o que está aparecendo aí no verso 4, olha lá, conceda-te, então ele está fazendo essa oração, conceda-te o Senhor segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. E a expressão que aparece aqui para desígnios, mostra claramente que o Deus de Jacó, que tem um compromisso com a posteridade do povo dele, Ele é quem olha para o conselho, porque a expressão desígnio aqui aponta para a ideia de estratégia ou de conselho, e aqui é plano de guerra. Então Davi estava preparando aí os seus planos de batalha, as suas estratégias para a guerra, mas enquanto eles estavam fazendo isso, eles estavam lá oferecendo holocaustos e sacrifícios ao Senhor, manjares ao Senhor, e enquanto eles estavam fazendo isso, eles estavam orando e clamando ao Senhor. E eu fiquei pensando, ampliando essa ideia, que enquanto os homens estavam lá afiando as suas espadas, enquanto os ferreiros estavam lá preparando mais armamentos, enquanto estavam preparando os seus escudos, enquanto estavam lá verificando os arcos e as flechas, enquanto estavam lá cuidando das suas couraças, enquanto estavam lá agrupando os estandartes de cada canto de Israel, as bandeiras do povo, cada uma daquelas bandeiras, aquele povo estava lembrando que Yahvé é o Senhor que cuida de nós, e que Ele é o nosso Deus, a nossa bandeira. O Yahvé Nissi, que nós cantamos aqui, que talvez alguns não saibam o que significa, mas significa exatamente o Senhor é a nossa bandeira, o Deus por quem nós lutamos. Só que essa expressão, o Deus por quem eu luto, é uma expressão poética que nós usamos, que até os salmos também às vezes mencionam, porém, a gente sabe que é Ele que luta por nós, não somos nós que lutamos. Então a congregação estava lá oferecendo os seus sacrifícios, enquanto os seus líderes e capitães estavam lá agrupando os seus homens para a batalha. Maravilhoso, não é não? E a congregação então deseja uma jornada feliz ao rei, porque desejando uma jornada feliz ao rei, ela estava desejando uma jornada feliz e abençoada também para o povo, o próprio povo. Então eles estavam buscando uma bênção coletiva. Senhor, abençoa o teu povo. E de fato, meus irmãos, o nosso Deus é o Deus que abençoa até 1000 gerações daqueles que o buscam. É o que o texto diz. O Senhor abençoa a posteridade daqueles que são dele. É isso que nós acabamos de apresentar aqui com o batismo, mostrar aqui com o batismo. Então, meus irmãos, confiem. O rei Asa,
é um nome diferente, né? Mas é esse mesmo nome dele. Lá no livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 14, verso 11, mostra lá que o rei Asa foi para uma batalha. E quando ele foi para essa batalha, ele se dirigiu a Deus da seguinte maneira: em ti confiamos e em teu nome viemos contra esta multidão. Em ti confiamos e em teu nome viemos contra esta multidão. Meus irmãos, é interessante isso, porque toda vez que alguém saía para a guerra, ou toda vez que alguém buscava restaurar o relacionamento com Deus ou a aliança com Deus, se referia ao nome do Senhor. Usava essa ideia, como diz aqui no verso 1, o nome do Deus de Jacó. Por quê? Justamente para fazer menção de que havia uma aliança entre o Deus, aquele Deus, e o seu povo. E aqui está uma garantia. Nós ouvimos 2 canções que usaram expressões em hebraico sobre o nome de Deus. A canção do irmão Israel e a canção Yahvé. Mas na canção do irmão Israel tem lá uma expressão: ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Deus conosco. Se os irmãos olharem, abram aí a palavra do Senhor, por favor, em João capítulo 14. Evangelho segundo João capítulo 14. Começa lá no verso 12, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, aqui Jesus falando, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. A hora que ele diz, e tudo quanto pedirdes em o quê? Em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então o salmista, na verdade, ele está aqui falando do nome de Deus, Yahvé, e nós podemos trazer isso para o Novo Testamento pensando no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. É isso que a palavra de Deus diz. E ao nome de Jesus se dobrarão todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Até mesmo os que já morreram vão se dobrar diante dele. Agora, olha lá no João 17, capítulo 17, verso 6. Diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Manifestei o teu nome. Jesus manifesta o próprio nome do Pai aí. Agora, vira um pouquinho mais as páginas, vamos lá para o livro de Atos, rapidinho. Atos capítulo 3, verso 6. Pedro fala o seguinte: Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro. Disse para o paralítico lá: mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O que eu tenho, eu te dou. Ele faz isso em nome de quem? De Jesus. Vira a página agora para o capítulo 4, versos 11 e 12. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há, olha o que ele vai dizer, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo ou abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o único caminho para a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, meus irmãos, ele, e lá em Apocalipse também está enfatizado, Jesus, ele é a personificação de Deus entre os homens. É Deus habitando entre nós, na pessoa do Filho. E Ele mesmo, então, dá a conhecer o próprio Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. E é no nome, então, de Jesus,
que nós encontramos o caminho para a vida. E aí, então, ele vai se apropriar de uma confiança. Ele já havia se apropriado da presença do Senhor. Observa lá no verso 2, o seguinte, do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Ele fala essa menção aqui, a questão da Arca da Aliança, porque Sião era o lugar que onde Davi havia colocado a Arca da Aliança. Ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Vimos a semana passada no Salmo 24, que foi um salmo anterior a esse, porque Davi está levando a Arca para Jerusalém, lá no Salmo 24, e agora ele está aqui, já com a Arca lá, ele vai dizer, do seu santuário te envie socorro. Ele está falando da presença de Deus. Meus irmãos, o povo de Deus, quando saía para a guerra, o povo de Israel, quando saía para a guerra, volta e meia levava a arca. Lembra lá do episódio com os filhos de Eli? Houve a guerra, os 2 filhos de Eli pegaram a arca e levaram. Não, vamos levar a arca, porque se a arca estiver conosco, nós vamos ser vitoriosos. A arca se tornou ali, para eles, um objeto de superstição, de adoração até. A arca era uma representação da presença de Deus, não era o próprio Deus. Mas eles achavam que se estivessem levando a arca, já sairiam vitoriosos. Se enganaram, porque lá nós vimos que eles foram derrotados, terrivelmente derrotados, a arca foi roubada pelos filisteus e os 2 filhos de Eli foram mortos. Observem que a palavra de Deus então vai dizer, olha, de fato, o Senhor está no meio de nós, mas nós temos que crer e buscar a esse Deus de todo o nosso coração, preparando as estratégias de guerra, cuidando da nossa vida, organizando todas as coisas, mas orando ao nosso Deus, buscando a Ele. Então, só assim o Senhor de fato atenderá todos os desígnios do nosso coração. Os nossos projetos serão atendidos. Mas nós precisamos confiar, e aí o verso 5 fala de confiança. Celebraremos com júbilo no futuro. Só aí nós vamos celebrar, se o Senhor atender a nossa oração, se o Senhor se voltar para nós, nós celebraremos com júbilo a vitória do nosso Deus, e em nome do nosso Deus nós vamos levantar as bandeiras. Vocês já imaginaram um exército, meus irmãos, com as suas bandeiras todas no alto, caminhando? Às vezes, de vez em quando a gente vê essa cena em filmes aí épicos, não é? De guerra, mostrando o exército caminhando com os estandartes e levando aquelas bandeiras ali, e todos eles se encontrando num determinado lugar com as suas bandeiras para irem para a guerra, uma guerra maior. Então ele vai dizer, nós vamos hastear os pendões, as bandeiras, nós vamos realmente glorificar a Deus, porque o Senhor vai satisfazer a todos os nossos votos. O Senhor irá nos atender consoante a sua vontade, vai olhar realmente para os nossos planos e para as nossas petições e os nossos projetos de guerra. E vem a declaração do verso 6, vamos rapidinho para ela. Olha ali o que ele diz no verso 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Toda vez, eu já disse isso aqui, mas não custa repetir. Ele está aqui fazendo duas alusões. A primeira é de fato que Deus é o Yavé Tsevaot, que é aquele que guerreia as nossas guerras, o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo exatamente isso aqui, porque ele está dizendo com a força da sua destra o Senhor de fato, ele empunha a espada, porque a mão direita era a mão com que o soldado empunhava a sua espada, era a mão que segurava a espada. Então o que Davi estava dizendo o nosso Deus tem poder e capacidade para nos livrar, primeira coisa. Então aqui é uma declaração de confiança na resposta de Deus, em que Deus iria ouvir e atender, e aí ele vai dizer, olha, nós confiamos no livramento que o Senhor tem para nós, nós cremos nisso, nós confiamos, o rei confia nesse livramento, e ele grita isso, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, salva o seu povo, salva os seus escolhidos.
Agora sei que o Senhor está conosco, está comigo, e Ele vai conceder a vitória. Aqui é confiança na promessa de Deus mesmo, meus irmãos. É confiança na palavra. E por conta disso, ele então vai declarar o seguinte: se eu confio em Deus, eu não posso confiar na minha estratégia. Eu posso fazer a minha estratégia, mas quem vai garantir a vitória não é a minha estratégia, é o Senhor. Eu posso ter 30 mil carros de guerra. Vocês lembram? Carro de guerra eram aquelas bigas, tipo aquelas bigas romanas, que a gente vê aí mais em filmes que a gente vê isso, aquelas bigas lá, puxada por 2 cavalos, ou 1 cavalo, e ali 2 soldados, um entesando a lança, o arco, e o outro conduzindo a charrete, conduzindo a biga, e às vezes até 3 soldados, um também com uma lança que ele usava aquilo. Esses carros iam enfileirados assim, alinhados, avançando. Nós temos lá no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, nós vemos lá os filisteus se alinhando para lutar contra o rei Saul. Diz o texto lá, que só para citar um exemplo bíblico, que naquele dia eles alinharam 30 mil carros de guerra e 6 mil soldados, 6 mil cavaleiros ali. Já pensaram? Mas o Senhor diz aqui: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. O que Davi estava dizendo aqui é: nós podemos ter o melhor exército, o exército mais treinado, mais bem treinado, nós podemos ter os melhores carros, mas isso não garante vitória. Quem garante vitória é o Senhor conosco, é se o Senhor estiver indo à frente da nossa guerra. Nós podemos, meus irmãos, estarmos os mais bem preparados, nos melhores estudos, nas melhores coisas, estamos buscando progresso material com o melhor preparo. Eu posso ser o melhor técnico em alguma coisa, ou eu posso ser fera, cobra em alguma outra área, mas se eu não aprender a depender de Deus, isso não vai garantir sucesso à minha vida. O Senhor quer que nós aprendamos a depender dEle, e na hora da tribulação, na hora do aperto, na hora da dificuldade, colocar a nossa situação diante dEle, confiar que Ele realmente está à frente, e crer que Ele vai nos garantir a vitória. Então não são os equipamentos de ponta que vão garantir vitória. E um detalhe interessante sobre isso aqui, é que muitos iam buscar esses equipamentos de ponta, sabe aonde? No Egito. Os povos vizinhos aí de Israel adquiriam do Egito cavalos e carros de guerra, e montavam um arsenal, e o Egito enriqueceu muito com isso. E os assírios também possuíam muitos carros de guerra. Mas observa que ele está dizendo aí que isso não garante vitória, e essa confiança numa aliança com alguém não vai trazer vitória para ninguém. Muita gente pensa isso, né? Se eu me aliar com fulano, se eu mudar de emprego aqui e ali, se eu fizer isso na minha vida, as coisas vão melhorar para mim. Vão melhorar se você tomar uma decisão na sua vida, que é a mais importante de todas: se você decidir servir ao Senhor com fidelidade, se você decidir andar nos caminhos do Senhor com integridade, se você decidir viver para a honra e glória dEle, aí sim. Veja o que ele vai dizer aí: olha, quer ver? Eles estão caindo, eles estão se encurvando e caindo, e cair aqui lá no original é morte. Quando ele usa aqui, que eles se encurvam e caem, a ideia aqui é ideia de morte. Eles estão morrendo, enquanto nós estamos de pé. Quem confia na sua própria força, quem confia nos seus méritos, isso é uma tentação que nós temos aí diante de Deus, de confiarmos em nós mesmos, ou confiarmos nas nossas agências humanas. Isso também é uma idolatria, tá, gente? Porque quando a gente coloca qualquer coisa acima de Deus, nós estamos substituindo Deus, é uma idolatria. Mas essa tentação vem, e o salmista está dizendo: quem
vai por esse caminho, morre. Mas quem confia no Senhor se manterá de pé. O autor de Provérbios diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. É caminho de morte. Os caminhos do Senhor conduzem à vida. Aí ele vai concluir: ó Rei, ó Senhor, dá vitória ao Rei. Ele vai novamente reforçar esse desejo de vitória. E ele confia que o Senhor irá fazer. Meus irmãos, quando o povo de Israel estava cercado, milhares de soldados, e Samaria cercada lá, tomadinha de fome e de morte, já haviam até matado filhos lá dentro para comerem, tá? Eles estavam comendo esterco de pombo, de pássaros, eles estavam comendo cabeças, já tentando tirar da cabeça alguma coisa, da cabeça de um animal lá, alguma coisa para comer. O texto mostra a fome e a terrível miséria, e Deus permitiu aquilo. E naquele contexto, Eliseu diz para eles: fiquem tranquilos, o Senhor está trazendo, vai nos trazer já a vitória, já está conosco. E ele diz para o seu jovem, porque o jovem do Eliseu virou para ele: mas eu não estou vendo nenhuma ação, como é que pode isso? E ele pede para Deus: Senhor, abra os olhos dele. E quando o Senhor abre os olhos do jovem, ele olha e vê o exército do Senhor ali, o exército do próprio Senhor ali. E na sequência, sem mover uma arma, aquele exército imenso, sem que o povo de Israel lá no norte movesse uma arma, aquele exército imenso se dizimou, porque Deus desbaratou aquele exército. Eles mesmos se dizimaram uns aos outros, pela ação de Deus. Então o Senhor é quem nos garante vitória. Então, quando nós buscamos ao nosso Deus, confiamos no nosso Deus e entregamos as nossas vidas nas mãos de Jesus, nós precisamos confiar que Ele vai conduzir a nossa vida e Ele mesmo vai nos dar a vitória. Ele está conosco. Por isso nós precisamos aprender a celebrar com júbilo a vitória que vem do Senhor. Nós precisamos aprender a celebrar com gratidão aquilo que o Senhor faz e pode fazer na nossa vida. Mas isso depende, sabe do quê? De aprendermos a olhar mais para o nosso Deus, de buscarmos mais ao nosso Deus e confiarmos mais na ação do nosso Deus nas nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe. Deus de amor e de misericórdia, como é bom, ó Deus, podemos de fato relembrarmos que a vitória é tua, não nossa, que as conquistas, ó Deus, são tuas e não nossas. Que nós aprendamos mesmo, Senhor, a depender de Ti, ó Deus, pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, aquele que deu a sua vida por nós e cujo nome está acima de todo nome, o único que realmente, ó Deus, pode nos dar vida. Nos ajuda, Senhor, a confiarmos nele, nos méritos de Jesus, e no nome de Jesus, ó Deus, nós buscamos, ó Deus, a graça e a misericórdia sobre as nossas vidas. Nós buscamos, ó Deus, de Ti a proteção, nós buscamos de Ti, ó Deus, a direção. Muitas vezes nos sentimos perdidos, ó Deus, em meio às decisões que devemos tomar no nosso dia a dia, mas nos ajuda, Senhor, em meio aos projetos e planos, ó Deus, que fazemos, nos ajuda, de fato, ó Deus, a crermos que o Senhor está no controle e que o Senhor, ó Deus, irá dar a resposta final a cada um de nós, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, a olharmos para aquilo que o Senhor tem reservado e preparado para cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, eu te agradeço, ó Deus, pelo teu povo aqui reunido, por aqueles que estão nos visitando nesta noite, que tu estejas, Pai, abençoando a cada um, conduzindo a cada um, aqueles que estarão indo para Belo Horizonte ou para outra cidade, esteja, Pai, abençoando, em nome de Jesus. Pai, eu rogo as tuas misericórdias, ó Deus, sobre a vida, Senhor, dos pais, ó Deus, que trouxeram suas filhinhas aqui hoje para o batismo. Continua, ó Deus, com eles, sustentando e amparando, ó Deus, durante todo o tempo, ó Deus, em que o Senhor preservar, ó Deus,
as suas filhas com eles, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, esteja abençoando, guardando e conduzindo mesmo a cada um de nós e a tua igreja. Pai, nós agradecemos realmente no nome de Jesus. Amém. E amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, bondoso e todo-poderoso Pai, que as consolações, unção, capacitação e direção do Santo Espírito estejam com cada um dos irmãos e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.